Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Leikulam. Shabbat Shalom, meu irmão. Shabbat Shalom a todos. O Eterno escreveu com a sua própria mão as seguintes palavras: Zahor el Tion ha-Shabbat lekadishor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Se é difícil nos santificar neste mundo que nós vivemos hoje, né, que ao nosso redor estamos propenso a todo tipo de perversidade através da mídia, né, da TV e das redes sociais, estamos aqui, né, desconectados de tudo para honrar e consagrar este dia ao Criador, uma vez que Ele nos pediu isso, porque Ele próprio fez, né? Ele guardou o sábado, descansou no sábado e nos pediu isso também como mandamento perpétuo. Então estamos aqui, né, cumprindo. Se você tem condições de cumprir esse mandamento, né, se as preocupações ao seu redor, quando eu digo as preocupações, a brecha, né, que a Torá nos dá em relação ao Shabat. Se a tua vida não depende de trabalhar no sábado, você não depende de trabalhar no sábado para sobreviver, então guarde o Shabat. É isso que eu quero dizer. Se a tua vida depende do trabalho, então a vida é mais do que o Shabat. Então vamos para a Parashá de hoje. A porção de hoje é a porção Matot, que quer dizer ramos, mas a Torá nos traz duas palavras, né, que significa ramos, né. A Parashá Matot é sempre lida durante isso, né, é judaísmo, tá? Sempre lida 3 semanas, né, durante as 3 semanas de luto pela destruição do templo sagrado. Isso quando se trata de judaísmo. Ele está falando lá do templo, né, que foi destruído em Jerusalém. Um evento que mergulhou o povo judeu em exílio físico, né, do qual ele ainda não se recuperou. Não é surpresa, né, no caso não é surpresa, portanto, que o nome da Parashá contenha uma mensagem de inspiração que ajude, né, ou nos ajude a superar as adversidades do exílio. É bom salientar que ainda hoje vivemos o Império Romano, né, o exílio romano. Então, o povo hoje está escravo ao Império Romano, por isso que o cristianismo é tão difundado. Quando eu falo que o cristianismo é tão difundado, não quer dizer que eu pratico o judaísmo ou que o judaísmo tem que, né, ou outra religião tem que aparecer. Não, é que o cristianismo foi uma religião criada pelos romanos e eu sempre digo que o cristianismo é a religião mais pagã que existe na face da terra, porque ela é uma mistura de todas as outras religiões que existem no mundo. As escrituras, como eu disse, usam 2 termos para se referir às tribos de Israel. Usam a palavra Shevatim, né, e a palavra Matot. A diferença entre eles é que Matot são ramos que se separam da árvore e endurecem, formando uma vara ou bastão. Shevatim, por outro lado, se refere a ramos que ainda permanecem presos ao seu tronco e são, portanto, macios e flexíveis. A gente tem uma alusão sobre isso, né, nos escritos Natzarim, né, quando Shaul chama a gente de ramos, né, jambuzeiro, né, ou seja, estávamos separados e fomos enxertados de novo na oliveira, que é o Mashiach, que é a Torá, ou seja,
quando ele diz que nós fomos enxertados no Mashiach, ele está dizendo que nós voltamos a cumprir a Torá novamente, a cumprir os mandamentos, né? Deixamos de estar separados do Eterno por conta do não cumprimento dos mandamentos, porque pecado é o não cumprimento dos mandamentos. Então, se é um mandamento e você não cumpre, você está pecando. Então, tem uma grande diferença aí, né, do que o cristianismo e outras religiões dizem que é pecado, para o que a palavra do Eterno, as Escrituras, dizem que é pecado. E o Hanan, lá em sua carta, ele mesmo diz que pecado é a transgressão dos mandamentos, ou seja, quem transgride os mandamentos, quem transgride a Torá, peca. Então, aí você me pergunta, beber é pecado? Não, porque não existe mandamento dizendo que não pode beber. Ah, cortar cabelo é pecado? Não, porque não existe mandamento dizendo que não pode cortar cabelo. Ah, isso e aquilo outro, os abrigos, não. Vai lá e vê o que é mandamento. Agora, se você não cumpre o que é mandamento, você está pecando, ok? Então vamos para o texto das Escrituras, lá na Torá, né, que é em Bamidbar. Bamidbar 20, Bamidbar, perdão gente, 30, Bamidbar, que é Levítico 30, eu acabei abrindo errado aqui, tá? Então deixa eu buscar aqui. Eu abri em Devarim, e não é Devarim, é Bamidbar. Bamidbar 30, estou chegando. 30 a parte 32, tá gente? 32, né? Deixa eu confirmar aqui. Isso. Números, né? 32 a 32, 42. Vamos lá, números 30. Do 2 ao 32, 42. Nós terminamos a última paraxá, né, que foi Pinecha. Acabamos lá no 31. Bamidbar, números 30, a partir do 2. Nós vamos até o 32, 42. São, acho que 3 capítulos aí. Né, tem 2 capítulos, perdão. O texto começa da seguinte forma. Quando um homem fizer voto a Adonai ou fizer juramento ligado à sua nefesh, com obrigação, não violará a sua palavra segundo tudo o que saiu da sua boca. Fará. A gente vai falar de voto, matote, voto, certo? E o interessante é que durante a leitura nós vamos ver, nós vamos entender que fazer voto, fazer uma promessa é pecado. Se você faz uma promessa, você está pecando, você se mantém em pecado. Não fazer promessa não é pecado. Tá? E as situações nas quais nós estamos mais propícios a fazer promessas ou fazer voto é como quando estamos muito felizes ou quando estamos muito tristes. Quando estamos muito felizes, dinheiro, né, prosperidade, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É assim? Vou dar tal coisa para fulaninho. Ou quando estamos muito tristes. E quando estamos muito tristes, geralmente nossas promessas é com o Eterno. E essas são as que são mais sérias. Porque lá, nas Escrituras, o Eterno diz assim, eu não me agrado de tolos, que falam e não cumprem. Não me agrado de tolos, que fazem suas promessas e não cumprem. No final da paraxá, eu vou dizer por que fazer promessa é pecado. E não fazer promessa não é pecado. Então é melhor você não fazer nada. Então, quando nós estamos tristes, o que é que costumamos falar? Se eu sair dessa, eu faço isso, 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 isso. Então, muito cuidado quando você estiver num momento muito feliz da sua vida ou num momento muito triste, para que você não entre em maldição, fazendo promessas que não pode cumprir ou que não vai cumprir. Lembramos que ele pode ter até cumprido,
mas a Torá não disse se ele cumpriu ou não. Foi Yaakov. Yaakov disse que ia dar 10% de tudo que ele ganhasse, ia dar 10% para o Eterno. O Eterno não pediu isso a ele. Ele disse que ia dar. E nós não vemos ele cumprindo essas coisas. Pelo contrário, ele se esquece até da missão dele, do que ele tem que fazer. Então vamos lá. Verso 3. Também quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto a Adonai e com obrigação se ligar, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua nefesh, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que se ligou a sua nefesh será válida. Ou seja, se a menina, né, a moça fez votos, o pai pode desfazer o voto. Você não está obrigada a cumprir esse voto, porque ele tem autoridade sobre ela. De 12 anos acima. Homens é de 13 anos acima. Antes disso, não, os votos que uma criança fizer não são válidos, tá? De 12 anos acima ou para meninas e de 13 anos acima para meninos. E isso quer dizer que as mulheres, elas amadurecem mais rápido do que os homens. Certo? Ponto para vocês. Então vamos lá. Mas se o pai se calar, ela está obrigada a cumprir todos os seus votos, porque a nefesh dela, a alma dela, está ligada a essa promessa. Mas se seu pai lhe tolher no dia que tal ouvir todos os seus votos e a sua obrigação com que tiver ligado a sua nefesh, não serão válidos, mas o Adonai lhe perdoará porquanto seu pai los tolheu. Los tolheu, ou seja, los desobrigou. Veja que perdoará. A palavra aqui, Adonai lhe perdoará. Ou seja, então, enquanto ela não cumprir, ela vai estar em pecado. Mas por quê, né? E veja que o texto diz, se o pai não lhes desobrigar no dia que tal ouvir, todos os seus votos, suas obrigações que tiver ligado à sua alma, não serão válidos. Ou seja, no dia, se passar um dia, o pai não pode fazer mais nada. Tem que ser no dia que ele ouvir. E se ela for casada e for obrigada a alguns votos, ou a pronunciar dos seus lábios com que tiver ligado a sua nefesh, e seu marido o ouvir e se calar para com ela, no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos e as suas obrigações com que ligou a sua nefesh serão válidas. Ou seja, ela fez um voto quando era solteira. O pai ouviu e deixou para lá. Aí ela foi e casou. Ela não cumpriu os votos ainda, casou. Aí se o marido ouvir os votos que ela fez, ele pode desobrigar ela desses votos, que o pai não desobrigou. Mas se ele se calar, ela vai ter que cumprir os votos. Mas se seu marido não a desobrigar no dia em que ouvir e anular o seu voto, lhe desobrigar no dia que ouvir e anular o seu voto, a que estava obrigada, como também a pronunciação dos seus lábios com que ligou a sua nefesh, o Hashem lhe perdoará. Gente, a palavra aqui é tolher, tolhar, tolher. Tá? Eu tô colocando a palavra desobrigar. Tá? No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo que ligar a sua nefesh sobre ela será válido. Ou seja, não tem mais ninguém para redimir ela desse voto. A viúva ou a mulher que foi repudiada, que está separada do marido, foi separada do marido. Se ela se separou do marido e fez um voto, ela não tem digamos assim, uma patente acima dela, no bom sentido, claro, para desobrigá-las dos seus votos. Porém, se fez voto na casa de seu marido,
ou ligou a sua nefesh com obrigação de juramento, o seu marido o ouviu e se calou para com ela, e não lhe desobrigou, não anulou, todos os seus votos serão válidos. Entendeu? Foi o que eu falei. E toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Porém, se seu marido anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua nefesh, não será válido. Seu marido lhe anulou e Adonai a perdoará. Ou seja, antes dela se separar, se o marido ouviu e anulou, ela está desobrigada de cumprir esses votos. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a nefesh, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e toda a sua obrigação que estiver sobre ela, confirmando-lhes tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se todo lhes anular depois de ouvir, então ele levará e aniquilará dela. Estes são os estatutos que Adonai ordenou a Moshe entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. 31. E falou mais Hashem a Moshe, dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas. Aí ele muda de assunto, né? Vai falar da guerra com os midianitas. Depois, recolhido serás ao teu povo. Está dizendo para Moshe que ele vingue os filhos de Israel dos midianitas, ou seja, os 24 que morreram lá, né, na praga. Depois, recolhido serás ao teu povo. Gente, preste bem atenção. Tem um zum por aí, né, de falsas doutrinas e falsas interpretações, porque a palavra do Eterno não é interpretação, é revelação. Olha, a mesma palavra que ele disse para os outros, ele está dizendo para Moshe aqui. José foi recolhido ao seu povo, morreu. Jacó foi recolhido ao seu povo, morreu. Aí quando chega em Moshe, Moshe também foi recolhido ao seu povo. Mas o cristão protestante quer que Moisés esteja no céu. Moisés não morreu não, está no céu. A mesma coisa dizem de Elias, dizem de Enoque, né, de Hanoque, né, de Eliarro. E os caras não morreram. Quando Yeshua diz assim, todos que nasceram pereceram. Quando o Eclesiastes diz assim, a nefesh, né, a ruá, ou seja, a vida, chamam de espírito aí, numa adulteração, né, idiota, né, o espírito, tradução idiota e pagã, né, para não dizer que ela é vulgar, ou seja, uma tradução vulgar, quando tira a palavra vida, ou tira a palavra mover e coloca a palavra espírito, porque espírito não existe no hebraico, nem na terra, nem em lugar nenhum existe espírito, ninguém tem espírito. Aí dizem que o Eterno também tem espírito, aí o Eterno tem 7 espíritos, segundo Isaías, né? Então, o que é que diz o texto? O ruá, a vida, volta para o Eterno, que foi quem deu. Soprou, deu a vida. Ruá, sopro. O sopro volta para o Eterno. E a matéria volta para o pó, junto com a nefesh. A nefesh fica lá guardada junto com... E no dia da ressurreição, né, no grande dia da ressurreição, não quando o Mashiach voltar, né, quando o Mashiach voltar só vai ressuscitar os santos, tá? Mas no grande dia da ressurreição, quando todos os outros ressuscitarão, vão ressuscitar naquele lugarzinho que ele foi enterrado.
não é assunto para prachar, tá? É só para explicar a questão de Moshe ter sido recolhido ao seu povo. Moshe foi recolhido ao seu povo lá do leste do Jordão, lá do leste. Antes de atravessar, ele foi recolhido. E veja que Elias também está do lado leste, quando ele é recolhido ao seu povo. Ele morre também. Todos dois morreram. Toda a carne, todo o ser, toda a alma que viveu, morreu, vai passar pela morte. O Mashiach passou pela morte. Né? Quando diz o ungido, é porque é o ungido. Os outros eram ungidos, mas o ungido pelo Eterno, aquele na qual habitou a plenitude da Torá e a Shekhinah do Eterno, né? Morreu, teve que morrer. E por que Moshe e Elias e Hanô, né? Moshe, Eliá e Hanô não teria que morrer, e tantos outros? Todos morreram, né? Todos morreram, porque pecaram, né? Tanto que Yeshua morreu por quê? Porque carregou os nossos pecados. Ele não pecou, mas os nossos pecados foram transmitidos para ele. Como ele ficou carregado de pecados, teve que morrer. E aí a Shekhinah do Eterno vai e o ressuscita. Então Moshe morreu, tá? Está mortinho. Maria também morreu, está mortinha. Todos morreram. Ninguém pode ser mediador, né, por você ao Eterno depois que morre. Alguém pode até orar por você, interceder por você. Como Abraão intercedeu. Abraão intercedeu pelo povo e não deu em nada. Né? Você pode até interceder estando vivo, porque os projetos e os planos, como Eclesiastes diz, são para os vivos e não para os mortos. Falou, pois, Moshe ao povo, dizendo, verso 3, armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas para fazerem a vingança de Hashem contra eles. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis a guerra. Olha só, tinham 600.000 homens preparados para a guerra, mas ele só levou 12.000. Ou seja, porque o Eterno queria mostrar que ele é quem ia na frente desse povo. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moshe os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Fineia, filho de Elazar, ou Finecha, filho de Elazar, ou Corém, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na sua mão. Dizem que esta arca que foi, era uma réplica, tá? E as tábuas que tinham dentro dessa arca eram as que foram quebradas, né? Tudo era réplica, não eram as originais. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito. Mas o judaísmo diz que existiam réplicas, né? Existia uma réplica. E pelejaram contra os midianitas, como Hashem ordenara a Moshe, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a saber, a Evi, e a Requem, e a Zur, e a Hur, e a Reba. 5 reis dos midianitas, também a Binã, filho de Beor, mataram a espada. Por que mataram Binã a espada? Porque Binã já não tinha ganho nada, né? Estava liso, né? Estava liso. Aí ele voltou, né, achando que podia amaldiçoar ainda Israel, mas acabou sendo morto, né? Bem feito para Bilã. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças.
Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Gente, aí pode dizer assim, mas o Eterno matava sem dó, massacrava o povo. Olha, essa terra aqui é minha. Ou seja, esse pote de açúcar aqui é meu. Aí vem umas formigas e começa a habitar no meu pote de açúcar. Aí eu vou e crio umas formigas para mim, em outro lugar, e aí eu pego essas formigas e coloco elas para expulsarem as formigas intrusas do meu pote de açúcar. Mas primeiro eu digo, olha, se vocês quiserem me honrar, vocês podem ficar aí. A gente não quer honrar não, você só quer comer o teu pote de açúcar. Então, fora. A terra do Eterno. E não foi nem Israel quem expulsou, porque 12 mil homens, né? A presença do Eterno foi quem baniu aquele povo do lugar. Eles tiveram chance de fazer aliança com Israel, não quiseram. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações, todos os seus acampamentos. Vamos correr, né? Que ainda faltam algumas palavras. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moshe e a Eleazar, o Corém, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo, para o arraial nas campinas de Moabe, que estão juntos ao Jardém, na altura de Jericó. Jardém é o Jordão, tá? Porém, Moshe e Eleazar, o Corém e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moshe grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. E Moshe disse-lhes, deixastes viver todas as mulheres? Ele fez uma pergunta. Né? Gente, dos 12 mil, nenhum pereceu. Voltaram todos eles. Não teve nenhuma baixa nessa guerra. Eis que estas foram as que, por conselho de Binã, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra a Rachem, no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação de Adonai. Entendeu? Moshe disse a ele, essas mulheres que vocês trouxeram, foi as que, né, por conselho de Bilã, né, Binã, Balaão, vieram para o arraial aqui e coabitaram com vocês aí, né, e deu a origem àquela praga toda, dos 24 mil mortos. Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças, e matai toda a mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Ou seja, só ficou as mulheres donzelas, digamos assim, e as crianças fêmeas, as meninas, as crianças meninas e as mulheres que nunca tiveram homem. Né? Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. E alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, a vós e aos vossos cativos. Lembra da vaca vermelha? Pronto, eles fizeram aquele sacrifício aqui da vaca vermelha no 3º dia, né, e no 7º dia ficaram fora do arraial, porque eles mataram, então tocaram em mortos. Também purificareis toda a roupa e toda a obra de peles, e toda a obra de pelos de cabras, e todo o utensílio de madeira. E disse Eleazar ao Corém, aos homens da guerra que foram à peleja, este é o estatuto da lei, ou as instruções de Adonai, que Adonai ordenou a Moshe. Contudo, o ouro e a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda a coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que
fique limpa, todavia se purificará com a água toda a purificação, mas tudo o que não poder resistir ao fogo, fareis passar pela água. Gente, por que passar pelo fogo? Né? Ou seja, ele queria isso não quer dizer que depois, né, pode ser um ritual, depois que passar pelo fogo se tornou santo. Não, queria matar as impurezas, as bactérias que podiam vir do acampamento dos midianitas, das terras dos midianitas. Esses utensílios poderiam trazer doenças. Então passa tudo pelo fogo. O que resistiu ao fogo, passa pelo fogo. O que não resistiu ao fogo, lava. Também lavareis as vossas roupas no 7º dia, para que fiqueis limpos, e todos entrareis no arraial. Ou seja, ele não queria que o arraial fosse contaminado. É uma questão de saúde pública. Por isso que as cidades que têm epidemias, elas são sitiadas. Ninguém sai, ninguém entra. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo, e quem mais faz isso é os Estados Unidos, né? Aqui no Brasil não, aqui vira bagunça, né? Pode ter surto de doença aí, entra e sai, à vontade. Né? Mas nos Estados Unidos, eles mesmos são implacáveis com eles mesmos. Faze a soma da presa que foi tomada de homens e de animais, tu e Elazar o Corém, e os cabeças das casas dos pais das congregações, e divide a presa em 2 metades, entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Adonai, tomarás o tributo dos homens de guerra, que saíram a esta peleja, de cada 500, uma nefes dos homens, e 2 bois, e dos jumentos, e das ovelhas. De cada 500. Da sua metade o tomareis e o dareis ao Corém Elazar, para a oferta alçada do Adonai. Ou seja, depois que tirar de cada 500, metade vai para o Corém. Mas da metade dos filhos de Israel, tomarás de cada 50, dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas. E de todos os animais os darás aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo Adonai. E fizeram Moshe e Elazar o Corém como Hashem ordenara a Moshe. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra 675 mil ovelhas, 33,72 mil bois, perdão, eu acabei colocando o versículo na soma, tá? Capítulo 32, foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra 675 mil ovelhas e 72 mil bois e 61 mil jumentos, e das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as nefes foram 32 mil. Olha só, deu mais do que o que foi morto na praga, né? E a metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi em número de 337.050 ovelhas. Brincadeira, tá? E das ovelhas, o tributo para Adonai foi de 675. E foram os bois 36 mil, e o seu tributo para Adonai 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para Adonai 61. E houve de pessoas 16 mil, e o seu tributo para Adonai 32 pessoas. E deu Moshe a Elazar o Corém o tributo da oferta alçada de Adonai, como Adonai ordenara a Moshe. E da metade dos filhos de Israel, que Moshe separara, dos homens que pelejaram. A metade para a congregação foi das ovelhas, 337.500, e dos bois, 36 mil,
e dos jumentos 30.500, e das pessoas humanas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moshe tomou um de cada 50, de homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo de Adonai, como Adonai ordenara a Moshe. Então chegaram-se a Moshe, teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não faltam nenhum de nós. Por isso trouxemos uma oferta a Adonai, cada um o que achou objeto de ouro, cadeias ou manilhas, anéis arrecadadas e colares, para fazer expiação pelas nossas nefes perante Adonai. Assim, Moshe e Eleazar o Cohen receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. E foi todo o ouro da nefes alcançada que ofereceram a Adonai, 16.750 ciclos dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100. Pois cada um dos homens de guerra tinha tomado presa para si. Receberam, pois, Moshe a Eleazar, o Cohen, o ouro dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100, e o levaram à tenda da congregação, por memorial para os filhos de Israel, perante Adonai. Gente, esse ouro aqui não foi para comprar fazenda, não. Não foi para construir templo de pedra, né? Não foi para comprar avião, né? Construir templos de pedras, de mármores, com vitrais coloridos, ar-condicionado, né? Não foi para comprar apartamento em Miami, nem carro de luxo. Não foi para isso não, tá? Foi para a tenda da congregação. Foi para o eterno. Para socorrer o órfão, a viúva e o necessitado. 32. E os filhos de Reuve e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Iazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado, ou seja, planície, a leste do Jordão. Mais uma vez aqui a ganância ou o acúmulo de bens vai trazer complicações. Ele vai falar agora sobre, a escolha de Reuve e Gade. 2. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Reuven, e falaram a Moshe e a Eleazar, o Cohen, e aos chefes da congregação, dizendo: presta atenção que eu vou trazer um assunto aqui em cima disso. Atarote e Dibon e Eazé e Ninrá e Resbom e Elealé e Sebã e Nebo e Beon, a terra que Adonai feriu diante da congregação de Israel, é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se acharmos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Iardém. Porém Moshe disse aos filhos de Gade e aos filhos de Reuven: irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Fácil, né? Pois desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que Adonai lhes tem dado. Assim fizeram vossos pais, quando os mandei a Cades Barneia a ver esta terra, chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que Adonai lhes tinha dado. Então a ira de Adonai se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me
exceto Calebe, filho de Jefoné, o Queznezeu, e Yehoshua, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir a Adonai. Assim se acendeu a ira de Adonai contra Israel, e fê-los andar errante pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração, que fizera mal aos olhos do Eterno. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais para ainda mais acrescentar o furor da ira de Rachem contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. O que foi que eles colocaram em primeiro lugar? Curral. O que é que os cristãos colocam em primeiro lugar hoje? Curral. Né? Depois as famílias. Vamos edificar currais, ou seja, templos, né? Tijolos, tendas, para o gado. Ou seja, primeiro a gente vai deixar o nosso dinheiro bem guardadinho, né? Nossa prosperidade, né? Nossos bens bem guardadinho. Depois a gente faz casas para as famílias. Ou seja, eles pensaram primeiro nos bens. Depois foi que pensaram nas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Eles disseram que iam na frente. Tá? Disseram que iam na frente. 14 anos. Voltaram depois de 14 anos, se eu não me engano. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com ele além do Jardém, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jardém, ao oriente. Então Moshe lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes a guerra perante a Adonai, e cada um de vós armado passar o Jardém perante a Adonai, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante Adonai, então voltareis e sereis inculpáveis perante Adonai e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante Adonai. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra Adonai, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai cidades para as vossas crianças e currais para os vossos ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Agora veja como Moshe coloca os termos: edificai cidade para as vossas crianças. Moshe, como bom pastor, coloca as crianças em primeiro lugar. O mau pastor coloca o curral em primeiro lugar, coloca o templo em primeiro lugar, coloca as finanças dele em primeiro lugar, coloca a organização em primeiro lugar. O bom pastor coloca pessoas em primeiro lugar. Então Moshe diz assim: edificai cidades para as vossas crianças e currai para as vossas ovelhas, e fazei tudo o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Reuven a Moshe, dizendo: como ordenara meu... Né? O texto aqui traz a palavra Senhor, né? Mas não é esse o texto que está na Torá. Né? Assim farão teus servos, como ordenara Elohim, assim farão teus servos.
as vossas crianças, as vossas mulheres, o vosso gado e todos os vossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um, armado para a guerra, a peleja perante Adonai, como tem falado o meu Senhor. Vocês estão chamando aqui Senhor, Moshe de Senhor. O Senhor é Baal, né? Marido de várias mulheres. Não é o caso de Moshe aqui. Mas pode ser uma colocação cultural, né, da época. Então Moshe deu ordem acerca deles a Eleazar, o Cohen, e a Yehoshua, filho de Nun, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes: Moshe, se os filhos de Gad e os filhos de Reuven passarem convosco ao Iardém armado cada um para a guerra perante Adonai, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes darei a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, serão possessões entre vós, na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gad e os filhos de Reuven, dizendo: o que Adonai falou aos teus servos, isto faremos. Nós passaremos armados perante o Adonai, a terra de Canaã, e teremos a possessão da nossa herança aquém do Iardém. Assim deu-lhes Moshe aos filhos de Gad e aos filhos de Reuven, e a meia tribo de Manassé, filho de Yosef, o reino de Shimon, né, rei dos amorreus. Veja que Moshe, ele inclui aqui meia tribo de Manassé, né, não só Gad e Reuven, mas meia tribo de Manassé. E o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades, nos seus termos, e as cidades do seu redor. E os filhos de Gad edificarão a Dibon, e a Atarote, e Aroê, e a Atarote Sofã, e a Iazé, e Iogbeá, e Beit-Ninra, e Bet-Aram. Bet é cidade, tá? Cidade de Ninra e cidade de Aram. Cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Reuven edificarão a Hesbon e a Eleale e a Kiriataim, e Nebo e Baal-meor, mudando-lhes o nome, e Sibma, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassé, foram-se para Gileade e a tomaram, e daquela possessão expulsaram os amorreus que estavam nela. Assim Moshe deu Gileade a Maquir, filho de Manassé, o qual habitou nela. E foi Iair, filho de Manassé, e tomou as suas aldeias, e a chamou-as Havot-Air, e foi Nobá, e tomou a Kenat com as suas aldeias, e chamou-a Nobá, segundo o seu próprio nome. E aqui terminou o texto da Paraxá. Não tem muita coisa o que comentar essa Paraxá, né? Eu vou fazer só o resumo: o cumprimento das promessas, né? Hatarat Nedarim, anulação dos votos, chama-se Hatarat Nedarim, né? A outra maneira de cancelar uma promessa, né? Aprendemos há pouco que somente um Talmide, isso é judaísmo, tá, gente? Ou Raham, ou Beit Din pode cancelar a promessa de alguém, né, se encontrarem para isso uma razão válida. A Torá nos ensina uma outra maneira de cancelar uma promessa: se um pai escutar a filha de 12 anos ou 12 anos e meio fazer uma promessa que ele não aprove, pode dizer sua promessa é inválida, isto cancela a promessa. Ou seja, ou um líder, aquele que coloca um líder, um Raham, né, ou o Beit Din, o Sanhedrin, o Sinédrio, podem cancelar uma promessa, né, ou o marido também. Não é o que a Torá diz, tá? A Torá fala que só o pai ou o marido pode cancelar a promessa, ou então tem que cumprir. A partir de qual idade as promessas têm validade? Para as meninas 12 anos, para os meninos 13 anos.
quando a promessa pode ser feita, né, há algumas situações em que nossos sábios recomendam que se faça promessas. Por exemplo, se uma pessoa encontra-se em extremo perigo ou desgosto, pode prometer dar tzedakah ou cumprir alguma mitzvah na esperança de que Hashem a salve. Hanan, né, o rei Davi, fez algumas promessas, né, por aí, né, temos alguns exemplos. Deve-se evitar fazer promessas, né? Então, vou explicar por que deve-se evitar fazer promessas, tá? Os preparativos para a guerra contra Midian, né? Estou fazendo um resumo. A guerra em si, o exército retorna a Moshe e Moshe repreende os generais, né? Elazar ensina as leis de cacherização de utensílios, Hag Alat Kelim, né? Cacherização para tornar os utensílios adequados, né, para o manuseio. Né. Teve lá, utensílios novos devem ser mergulhados em um mikveh, né, que é teve lá. Teve lá, né, sabemos que teve lá é mergulhar, né, teve lá é mergulhar. Batismo é uma expressão grego-romana que abrange um leque muito grande. Tudo pode ser batismo, mas imersão não. O que Yohanan fazia no Yarden, no Jordão, teve lá imersão, não é batismo, né? Porque passou na faculdade, raspou a cabeça, levou tapa na cabeça raspada, isso é batismo para eles, né? Tudo é batismo. Raspar a sobrancelha e outras coisas mais, né, que os jovens pagãos inventam. Os despojos de guerra são divididos, né? A tribo de Reuve e Gade desejam se estabelecer a leste do rio Jordão, né? A proposta de Reuve e Gade e a importância que eles atribuíam aos seus bens, né? Moshe inclui metade da tribo de Manassés na porção de Reuve e Gade. Quando Moshe concedeu o território a Reuve e Gade, percebeu que era grande demais apenas para as duas tribos. Por isso procurou a outra tribo para morar com eles. Escolheu metade da tribo de Manassés. Por quê? Dessa maneira, Hashem acertou com Menashe, um antigo débito, né? Menashe, filho de Yosef, o fundador da tribo que leva seu nome, fez com que os seus tios e fundadores das demais tribos rasgassem suas vestes. Foi buscar lá atrás, né? No livro de Bereshit, na Parashá Miquet, a Torá nos revela como Menashe, incógnito e amando de seu pai, Yosef, né, conseguiu as tribos para exigir de volta a taça de Yosef, do seu pai. Então, o vice-rei do Egito, né, Yosef, José, supostamente roubada por eles. Desesperados por serem acusados falsamente pelo roubo, rasgaram suas vestes. Portanto, a porção da tribo de Menashe na Terra Santa foi dividida, metade de sua herança estava em Eretz Israel e a outra metade na margem leste do Jordão. Todos os atos são retribuídos pelo céu, moeda por moeda. Do mesmo jeito que ele fez os tios rasgarem suas roupas, o Eterno rasgou essa tribo no meio. As tribos de Reuve e Gade estavam certas ao requisitar a terra a leste do Rio Jordão, né? Não vou comentar sobre isso, né? Porque o que foi que aconteceu quando aconteceu isso, né? Vamos contar daqui a pouco. As duas tribos e meia preparam-se do lado leste do Jordão para lá se assentarem. E aí acabam os comentários, né? E eu vou mostrar aqui, enquanto eu comento alguma coisa, eu vou tentar achar aqui, né, algo bem interessante. Por que fazer voto é pecado? Né? Por que fazer voto é pecado? Fazer voto é pecado porque quando você faz um voto, você está dizendo para o Eterno que você é senhor, ou dono do tempo. Quando somos uma folha seca, somos uma rosa que murcha. Não sabemos nem o que vai acontecer a nós daqui a 1 hora, daqui a meia hora, daqui a 10 minutos, daqui a 1 minuto, eu não sei. Nós vivemos o hoje
Então, quando eu faço uma promessa, eu estou dizendo para o Eterno, olha, eu sou o dono do tempo. É como se eu mandasse no tempo. É como se eu soubesse o que vai acontecer amanhã. Então, isso é uma transgressão da Torá. Isso é transgredir um mandamento. Você está desonrando o Eterno. Está dizendo para o Eterno que não só é Ele que sabe todas as coisas e que é eterno. Pois só o Criador, só Adonai, ele é eterno. Soberano, onipresente, onisciente e onipotente. Quando você faz uma promessa, você se coloca no lugar. Ou quer ser, ter as mesmas características que ele. Então você se amaldiçoa, transgredindo um mandamento que é quase o primeiro mandamento. Né? Enquanto você não cumpre essa promessa, você está sob maldição, até que você cumpra esse voto. Aí nós vemos no cristianismo muita gente fazendo promessa. No protestantismo piorou, no catolicismo haja promessa. O povo vive em pecado constante, porque vive fazendo promessa uma atrás da outra. E é quando estão muito felizes ou quando estão muito tristes. Tome fazer promessa. E o líder religioso sobe lá e diz, faça a promessa com Zeus. É o que eles dizem. Você tem que fazer voto, faça um voto. Faça um voto aqui para pagar tanto, para dar tanto, para isso, para aquilo. Não é assim? E o povo vai sendo enganado, né? Aos montões. Por isso que a porta é estreitinha, estreitinha. Poucos entram por ela. Né? Agora, porque Reuven fica, né, do outro lado, né, do Jardém. Né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Né? Essa aqui é Asher. Deixa eu ver se eu encontro a tribo de Reuven. Está aqui. Né? Porque Reuven, né? Significado. Vejam. A palavra Reuven quer dizer vejam. Né? Quando Leia teve esse filho, ela diga, vejam, um filho me nasceu. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, isso, capítulo 49 de Bereshit, verso 1. Né? Gênesis, capítulo 49, verso 1. Chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouros. Ou seja, profecia. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi, Israel, vosso pai. Reuven, aí ele começa. Verso 3. Reuven, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Impetuoso como a água. Ou seja, né, não é sólido, sempre está mudando, né, sempre está, né, indo e voltando, né, sempre está, né, nunca está solidificado, nunca está nivelado, sempre está impetuoso. Não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Ele revela a Reuven, né, o pecado de Reuven. E Reuven coabitou com uma das mulheres de Jacó. Então o contaminaste, subiu a minha cama. Reuven achava que Jacó não sabia disso. Reuven pode definitivamente, Reuven perde definitivamente a primogenitura por causa de um pecado que não foi confessado. Se ele tivesse confessado, ele não teria perdido a primogenitura. Sua descendência será estável como as águas. Talvez, se ele tivesse confessado o pai o pecado, esse pecado não seria exposto diante de seus irmãos. Né? Mas os sábios acham que Reuven se deitou com Bila, né? Achando que seu pai teria olhos para sua mãe. Né? Outra vez,
vou deitar com Bila, né, que é a escrava da minha mãe, né, digamos assim, né, e aí papai vai olhar para a mamãe, não vai querer mais Bila. Sempre devemos olhar os dois lados de suas motivações, mas nada justifica o que ele fez. Certo? Cumprimento das palavras de Jacó. Quando eles precisavam atravessar o rio Jordão, eles se acovardaram. Por isso foram os primeiros a serem conquistados no exílio. Quando Nebuchadnezzar veio, né, da Babilônia, que a Igreja Católica colocou o nome de Nabucodonosor, não tem nada a ver, isso não é transliteração e nem tradução, isso é adulteração. O nome do cara é Nebuchadnezzar, né? Veio da Babilônia. Quem foi que ele encontrou primeiro? A tribo de Reuven, antes do Jordão, né? Está lá em Juízes 5,15. Débora precisa reunir as tribos para a batalha, mas a tribo de Reuven de novo se acovardaram outra vez, né? E ficaram estáveis como a água. O estandarte da tribo era água. E aí eu vou tentar mostrar aqui o estandarte da tribo, né? Eu vou virar a câmera. Eu pretendo fazer um estudo, né, sobre isso. E não estou achando aqui, gente, o Reuven. Reuven é água, né? Aí não tem como, não vai aparecer aqui o Reuven, né? Se eu colocar aqui não vai ficar legal. Então é melhor eu nem mostrar, né? Porque está mostrando ali o desenho que eu tenho, não parece muito com água, né, do estandarte. Mas é como fosse a margem de um rio, né? O estandarte dele, como se fosse a margem de um rio, né? Onde deixa eu ver esse outro aqui. Esse daqui tá mais parecido, tá? Vou virar a câmera, tá, gente? Deixa eu fechar aqui. Fechar aqui. Fechar aqui, fechar aqui, que é para eu poder ver o que eu vou mostrar. Tá? Então, gente, teclado. E aqui está, tá, os estandartes das tribos, né? Reuven, né, Shimeon, né, aqui, né, todos eles, Judá, né, e Reuven, tá vendo aí que são ondas, né, ondas, ou seja, deixa eu desligar a luzinha aqui, Reuven não fica muito legal, né? Pronto, tá aí Reuven, né, todos os estandartes, né. Tá aqui, né, quando eu falei, a gente vai falar sobre isso mais na frente, Dan, a gazela, né, que é Naftali, e aqui, deixa eu puxar mais para acrescentar, para ficar maior, né, Isahar, Zevulun, né, Yosef, né, José e Binyamin, ok? Eu vou puxar mais algo que eu preciso mostrar aqui, tá? Que é isso aqui, gente. Vamos lá, deixa eu ver se é essa cena aqui. Pronto. Não é esse mapa. Tá? Deixa eu buscar o mapa. Esse daqui tá melhor. Pronto. Pronto. Aqui, gente. Pronto. Aqui tá Israel, tá? Aqui está Israel. Israel está aqui, ele vem até o Mar Suf. Gente, Suf no Egito é junco. Suf em Israel é final.
mar final. Tá? Então eles atravessaram o Yam Suf, o mar final. Tá? A travessia foi aqui. Tá? Mar final. A travessia não foi aqui não, nem nesse mar aqui não. Foi aqui. Tá? Comprovado pela arqueologia. Então eles atravessaram. Gente, esse mapa está errado. Né? Aqui não é o Sinai. Sinai é depois que eles atravessam, lá de cá, tá? Sinai é na terra de Midian. Tanto que o Eterno disse assim, você vai me sacrificar aqui nesse monte, tá? Então, depois, fica aqui na terra de Midian. Isso será como prova que eu estarei com você. Então, eles sobem, né? Eles sobem, né? E Reuven, está aqui o Jardém, Reuven fica desse lado aqui, do Jardém. E as outras tribos ficam do lado de cá, em Canaã, está aqui em cima. Canaã e Amon, Reuven fica desse lado aqui. Pode ver que é pastagem verde aqui, tá vendo? E Canaã, muito mais verde. Então Reuven fica na planície de Amon, né? Gileade, e tantas outras terras. Og, e por aí vai. Deixa eu apontar com o mouse que fica melhor. O Reuven fica aqui, tá? E o resto das outras tribos, Reuven, Gade e metade da tribo de Manassés, fica desse lado. E aí as outras tribos, está aqui o Jardém e o Jordão, né? E as outras atravessam para o lado de cá. As margens de Jericó, Hesbon, tá vendo? Mais ou menos aqui, eles atravessaram depois do mar, né? Do mar salgado, que é esse mar aqui, né? Que eles chamam de mar morto, por aí. Isso, dois aqui, Marda. Então, quando Nabucodonosor, o rei de Siná, vem da Babilônia, que ele vem desse lado de cá, vou mostrar, gente, é pra cá, tá? Que fica a Mesopotâmia, ou seja, a Babilônia. É para o lado leste, né? Para esse lado de cá, tá? Esse lado de cá, lado oeste e lado leste. Então, quando ele vem, né? Nebuchadnezzar vem, ele encontra quem primeiro? A tribo de Reuven, a tribo de Manassés e a tribo de Gade. Então, elas são as primeiras a serem exiladas, ok? Bom, a Parashá eu acredito que tenha sido bastante construtiva, né, para aprendermos com o Eterno, né, aprendermos a Torá do Eterno, né, aprendermos com os erros dos nossos patriarcas, digamos assim, né, e você hoje, né, aprendemos hoje, né, que não podemos fazer voto, que fazer voto é pecado. Então, como Yeshua disse assim, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo templo, né? Nem por nada jureis, por nada, porque tu não pode tornar o cabelo, um cabelo branco, um cabelo preto. Tu não pode fazer isso. Então, não jureis. É o que Yeshua diz, não jureis por nada. Seja a sua palavra sim, sim, e não, não. Agora a gente vai aprender gramática. Né? No hebraico bíblico não existia talvez. Essa palavra não existia. Talvez, você pode até dizer, talvez. Quando você diz talvez, no português, né, é uma palavra que significa posso ir ou não, né? Já no hebraico não existe. Como no hebraico não existe a palavra espírito e outras palavras que estão nas Bíblias modernas, né? Não existe talvez no hebraico bíblico. Tá? Talvez. Por isso que Yeshua disse assim, seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Para que o teu sim não seja não, e o teu não seja sim. Entendeu?
Aí o que é que Tiago diz lá na frente? Emitse Hashem. Tiago já ensina, de Tiago, né? Yaakov, o nome dele era Yaakov, não era Tiago. Né? Yaakov, o tzadiki, o justo. Né? Tiago, o justo. Né? Tiago é o nome romano que a Igreja Católica deu para o irmão de Yeshua. Né? Não diga, eu vou, né? eu darei, eu farei. Não diga isso. Diga assim, Emitse Hashem. Se assim o Eterno permitir, eu farei. Isso é quando a gente vive num país pagão. Né? Aí os fogos são para idolatrar alguma coisa. Então, se assim o Eterno permitir, estaremos semana que vem aqui com a nova porção no Shabat. Ok? Então não jure, não faça juramento. Né? Aprendemos que não devemos jurar. Né? E aprendemos também, né, que as profecias de Jacob estão todas sendo cumpridas. Se você quiser ler lá o texto de Bereshit, Gênesis 49, você vai ver todas as profecias de Jacob. Né? E todas elas se cumpriram. Tá? Todas elas se cumpriram. Terminamos aqui a Parashá Matot, né? Ramos ou enxerto, né? Isso aí. E vamos agora recitar a Birkat Kohanim, né? Que é a bênção sacerdotal. Okay? Quando alguns acreditam que devemos recitar a Birkat Kohanim virado para Yerushalayim, não sei, né? Ou levantando as mãos para mostrar que as nossas mãos estão vazias, não temos nada para oferecer ao Eterno. Porque quando você recita a Birkat Kohanim, você não está abençoando você está abençoando o próximo. Então, quem dera que todo o ser na terra recitasse a Birkat Kohanim, né? Recitasse a Birkat Kohanim. Então, vamos para o texto, né, que fica lá em Bamidbar, Números, né, 6, se eu não me engano. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panavelecha vihuneka itza Adonai panavelecha veyatzelecha shalom. Um Shabbat Shalom a você, meu irmão, Shabbat Shalom para a sua família, para todos nós que acreditamos na Teshuvá que o Eterno deixou para nós. Todo o povo da Teshuvá, um Shabbat Shalom. Elohim Melech Neeman, amém. Elohim Melech Neeman. Elohim é rei fiel. Até o próximo Shabbat. Boa noite e obrigado por assistir os vídeos, compartilhar, né, e estarmos juntos nesse estudo, né, da Torá, das porções semanais, que é o estudo da Torá. Ok? Obrigado. Shabbat Shalom.